Bom, então, graça e paz, boa noite. Hoje nós vamos entrar no capítulo 7 da nossa série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Hoje eu coloquei lá no grupo da liderança para que deixassem as crianças em casa, porque hoje a gente vai falar sobre sexualidade. Essa carta trata de uma forma muito séria a questão do casamento e também a questão da sexualidade no capítulo 7. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre o seguinte tema: instrução aos cristãos casados. Instrução aos cristãos casados. 1 Coríntios, capítulo 7, nós leremos dos versículos 1 a 11. Versículos 1 a 11. Giovana, só vou te pedir para colocar a versão RA, tá? Que está na versão NVI. Isso, obrigado, Rosário, Deus te abençoe. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 11, diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Amém. Irmãos, de todas as cartas que Paulo escreveu, que foram um total de 13 cartas, exatamente esse capítulo aqui, da carta dele aos Coríntios, é o que trata de uma forma mais extensa sobre o assunto sexualidade. E tem alguns pontos que é extremamente importante eu informar para vocês, antes de expor o texto. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, meus irmãos, é que Paulo, ele recebe uma carta da igreja, e agora ele está respondendo a essa igreja sobre os seus questionamentos acerca da sexualidade. E isso fica muito perceptível quando a gente olha lá no versículo 1, porque lá no versículo 1, ele começa dizendo assim: quanto ao que me escrevestes. Ou seja, Paulo recebe uma carta dessa igreja, e agora que nesse capítulo é a resposta que ele está dando sobre essa carta que ele recebeu. Segunda informação que a gente precisa entender antes de expor esse texto, é que Paulo está lidando com dois grupos extremamente radicais dentro da igreja. Não bastava só aquele grupo de Paulo, de Apolo, de Cefas e de Cristo. A igreja estava dividida até na questão do sexo. Tinha um grupo, meus irmãos, que achava que o sexo era pecado até dentro do casamento. Então eles defendiam que aquele que era celibatário era mais santo do que aqueles que eram casados. E tinha um outro grupo que achava que o cristão era obrigado a se casar, e aquele que se casa é mais santo do que o celibatário. Então Paulo aqui está enfrentando esses dois extremos. Terceira informação que a gente precisa entender é que nessa carta Paulo está respondendo a três grupos distintos. Dos versículos 1 a 11, Paulo vai falar do cristão que é casado com um cristão. Dos versículos 12 a 24, Paulo vai falar de um cristão casado com um não cristão. E dos versículos 25 a 40, Paulo vai falar para os cristãos não casados.
E hoje, conforme eu li, versículos 1 a 11, a gente vai aprender hoje as orientações de Paulo para o cristão que é casado com outro cristão. E aí a gente vai perceber aqui que ele separa esse ensino em duas partes. Dos versículos 1 a 9, Paulo vai tratar da pureza do casamento. E dos versículos 10 e 11, Paulo vai tratar da duração de um casamento. Talvez você ache que esse texto não tem nada a ver com o nosso tempo. Mas, meu irmão, eu te garanto, esse texto tem tudo a ver com a cultura de hoje. Porque se você parar para analisar, a cultura de hoje, de um lado, banalizou o sexo. A gente vê que a sexualidade chegou num nível nunca visto no mundo. A gente vê que hoje, por um outro lado, tem uma parte da sociedade que enxerga o casamento como uma prisão. Pessoas que acham que o casamento é opressor. Pessoas que acham que casamento é algo descartável. E é por isso que a gente vê que, infelizmente, existem casais problemáticos até dentro das igrejas. Jovens que se casam, mas que chegam no altar sem preparo. É gente que está criando expectativa no casamento pelo que vê na rede social do outro. É gente que está criando expectativa no casamento baseado em série de Netflix. Só que quando eles caem na real, meu irmão, eles percebem que o casamento é uma maravilha, mas o casamento também tem dificuldades. E quando você não prepara um jovem para o casamento, ele entra no casamento com a motivação errada. E aí é por isso que Paulo começa nos mostrando a importância da pureza do casamento. E ele fala assim nos versículos 1 e 2. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Quando Paulo fala lá no versículo 1, essa expressão de não tocar em mulher, o que Paulo está nos direcionando aqui é o contato íntimo. E ele sugere que os homens não tenham relações com mulheres. Aqui ele está falando de uma fornicação. É o que a gente chama hoje do ficar. Ele está falando, não toque em mulheres. Agora, o que confunde mais a nossa cabeça aqui é que Paulo também está proibindo o celibato obrigatório. Mas ao mesmo tempo, você vê no decorrer do texto que ele diz que o celibato é bom. Aí você para e fala, meu Deus, Paulo é extremamente contraditório. Não, meu irmão. O que Paulo está dizendo é que o celibato também é uma forma de consagração a Deus. Apesar dele não ser obrigatório, mas o celibato também é um dom de Deus. Apesar de não existir nenhuma obrigatoriedade para você viver assim. O que Paulo nos ensina aqui, meu irmão, é que o celibato ele só tem sentido e valor quando ele trata das questões espirituais. Um exemplo muito claro, os sacerdotes católicos. Para você ser padre, você não pode ser casado. Você tem que viver no celibato. E o problema do celibato imposto é que isso, infelizmente, gera escândalos sexuais. Porque você vê que no catolicismo existem muitos escândalos sexuais. O que também não é diferente no meio evangélico. Pastores adúlteros, pastores que se envolvem em questões sexuais. Mas a gente sempre olha para o católico. Mas tem casados que também fazem coisas erradas. Só que aí a gente olha, meu irmão, que Paulo está reconhecendo aqui que existe um lugar legítimo para o celibato. Ele mesmo era um apóstolo solteiro. Só que ele está ensinando que o celibato não pode ser uma regra universal. Aí no versículo 2, ele já mostra mais algumas verdades sobre a pureza no casamento. Primeiro, casamento não é poligâmico. O que ele diz é que cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Em outras palavras, o homem não pode praticar a poliginia, um homem com várias mulheres, assim como uma mulher não pode praticar a poliandria, que é uma mulher com vários homens. Segunda lição que eu aprendo sobre a pureza, Paulo está claramente afirmando que o casamento é heterossexual, porque a união homossexual era algo muito claro na época de Paulo, mas ele está dizendo ali, cada homem tenha a sua mulher e cada mulher tenha o seu marido. Em outras palavras, meu irmão, mais uma vez, Paulo está deixando muito claro
que o casamento aprovado por Deus é o casamento heterossexual. Aí o negócio agora vai ficar bom, porque ele fala assim no versículo 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Paulo está tratando aqui como pureza no casamento, a responsabilidade mútua do casal. O que ele está dizendo é o seguinte, referente ao prazer sexual, homem, conceda à sua esposa o que lhe é devido. Mulher, conceda ao seu marido o que lhe é devido. Culturalmente, na cidade de Corinto, o machismo, ele era muito agressivo. O machismo, meus irmãos, naquela época, era uma cultura que era predominante na cidade de Corinto, ao ponto dos homens acharem que só ele era dono do corpo da mulher. E aí vem Paulo aqui e fala, não, o direito conjugal é dos dois. Então, meu irmão, entenda uma coisa, tanto o marido quanto a esposa devem cuidar do outro, devem satisfazer o outro e se preocupar com o seu bem-estar. Quando a gente olha para essa palavra, conceda, literalmente o que está escrito ali é aquilo que é devido. Paulo está usando essa linguagem não como uma recomendação, mas como uma obrigação. Agora, notem uma coisa, essa obrigação, ela não é só do marido, ela não é só da esposa, essa obrigação é mútua. Entenda uma coisa, meu irmão, casamento não é relação de dominação, mas é uma satisfação que precisa ser recíproca. Com isso, Paulo está nos ensinando então mais um pecado. O que ele está querendo dizer aqui? Que na Bíblia, sexo antes do casamento é pecado, fornicação. Sexo fora do casamento é pecado, que é adultério. E Paulo nos ensina mais um pecado aqui. A falta de sexo dentro do casamento é pecado. Meu irmão, não dá para você estar casado e não namorar de vez em quando, porque é pecado. Você precisa ter relacionamento com o seu marido e com a sua esposa. O homem deve conceder à esposa o que lhe é devido, e a mulher deve conceder ao marido o que lhe é devido. Tanto o marido quanto a esposa precisam enxergar as necessidades do outro. E por que Paulo explica isso? Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Mais uma vez, Paulo está nos mostrando aqui que ele está acabando com a cultura machista do seu tempo. Numa cultura em que o marido tinha quase que pleno direito sobre o corpo da esposa, e a esposa não tinha direito nenhum sobre o corpo do marido, Paulo agora equaliza essa situação, dizendo, homem, você não é dono do seu corpo, a sua esposa é dona do seu corpo. Mulher, você não é dona do seu corpo, quem é dono do seu corpo é o seu marido. Paulo agora diz que a satisfação sexual é legítima e é para o casal. Aí eu paro para pensar no seguinte, se a entrega no casamento é mútua e é recíproca, a gente percebe que a cultura atual tem um problema. Porque lá atrás, o machismo daquela época dizia que o corpo da mulher era do homem. E hoje, o feminismo defende que o meu corpo são as minhas regras. Então a gente vê que a sociedade só piora, meu irmão. Um diz que é dono do corpo da mulher, e a mulher diz, meu corpo, minhas regras. E Paulo está dizendo, não tem autoridade unilateral sobre os seus corpos. Isso não existe. Tanto o marido quanto a mulher devem se submeter um ao outro. O marido é responsável por cuidar e amar da esposa, e a esposa pelo cuidado e amor ao marido. Aí vem um problema que está nas entrelinhas, que talvez você não tenha percebido, mas acontece muito nos casamentos, e é algo muito errado, meu irmão. Chantagem sexual. A chantagem sexual é pecado. Só tem hoje se você lavar essa louça aqui. Só tem hoje se você me levar para passear. Tá rindo? Chantagem aqui, tá rindo? Chantagem sexual, meu irmão, é pecado. O corpo de um pertence ao outro. Chantagem sexual não provém de Deus. Meu irmão, não use o sexo como arma para chantagear o seu cônjuge, porque isso não provém de Deus. É por isso que Paulo vai começar então o versículo 5, enfatizando,
não vos priveis um ao outro. Não entre na chantagem sexual com seu parceiro ou com a sua parceira. Mas aí ele continua, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que Paulo está dizendo aqui? Que a prática do sexo no casamento é uma ordem. Mas, apesar de ser uma ordem, a prática sexual no casamento também pode ser interrompida. E ela pode ser interrompida em 3 razões. Primeira razão que ele dá ali, mútuo consentimento. Então eu não posso chegar para Emília e falar assim, amor, esse mês eu não quero nada. Se ela não estiver de acordo, eu estou errado. Ela não pode falar para mim, amor, esse mês eu não quero nada. Se eu não estiver de acordo, ela está errada. Meu irmão, a abstinência sexual de um casal só pode acontecer se os dois estiverem de acordo. Segunda razão, o tempo. É quando ele fala ali, por algum tempo. O casal não delimita tempo cronológico para se privar da relação, mas ele se priva da relação por um pequeno momento específico. Ou seja, a abstinência sexual, ela tem que ser temporária e consensual. E a terceira razão, que é o propósito espiritual, é quando ele diz, para vos dedicardes à oração. Ou seja, meu irmão, não é por qualquer motivo que o casal tem que parar os atos sexuais. A razão principal para você não ter um momento de prazer com seu cônjuge é somente em caso espiritual. Então não existe essa de, cheguei do trabalho, estou cansado, hoje não. Aí passa a semana inteira sem fazer nada. Aí chega na outra semana, eu estou com dor de cabeça hoje. Aí passa mais uma semana. Por que isso não pode acontecer? Porque às vezes você está se privando do prazer mútuo, achando que isso está te deixando mais espiritual. Só que na verdade você está pecando por não praticar o sexo. E aí ele finaliza dizendo o quê? Para vos ajuntardes novamente. Ou seja, prepare um tempinho para ficar sem. Por uma questão espiritual. Mas não demore muito. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você demora, você dá brecha. Não entenda isso mal, meu irmão. Mas quando você dá muito tempo sem fazer, você está em desacordo com a palavra de Deus. Quando você fica muito tempo sem a satisfação pessoal, você dá brecha para Satanás agir. É por isso que ele fala, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Deixa eu explicar isso para vocês aqui. Se você abrir brecha há muito tempo, sem a prática sexual com seu cônjuge, Satanás entra com tudo, meu irmão. Se você ficar muito tempo sem fazer nada, você vai arrumar um problema para a tua casa. É por isso que às vezes acontece as chantagens sexuais. É por isso que não pode ter uma abstinência demorada. Porque o diabo sabe que aonde tem brecha, ele pode agir. É nesse vazio que o casal fica, que ele se aproveita. E aí você começa a perceber que os casamentos murcham em silêncio. Porque a gente acha que divórcio só acontece com uma bomba dramática. Mas o que Paulo está mostrando aqui é que tem divórcio que inicia com acúmulos de distâncias, mesmo dentro de casa. É você estar morando junto com a pessoa, mas está separado de corpos. Aí o que acontece? Satanás bota uma terceira pessoa. Ou então, você começa a se satisfazer através da pornografia. A gente dá legalidade para Satanás agir, meu irmão. É por isso que Paulo fala, não demora muito tempo. Porque se você ficar muito tempo, Satanás vai agir. Aí vai aparecer aquela mulher bonita para você te dando mole na rua. Vai aparecer aquele garotão te elogiando no trabalho. E aí você pensa, aquilo que está faltando em casa, eu vou procurar na rua. Ou aquilo que está faltando em casa, quando meu marido ou minha esposa vai trabalhar, eu vou acessar coisas imorais para me satisfazer porque ela não está fazendo, ou ele não está fazendo. E é aí que Satanás age. E a pureza do casamento vai se deteriorando. Por isso, meu irmão, não prolongue a abstinência. Aí ele vai falar no versículo 6 e 7. Isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom,
Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Quando Paulo fala em concessão, lá no versículo 6, ele não está falando do casamento. Ele está falando da abstinência temporária, lá do versículo 5. Aqui ele está dando uma orientação prática sobre o casamento, mas não está impondo uma regra rígida. O que ele está dizendo é que tanto o celibato voluntário quanto a abstinência sexual para fins espirituais não são mandamentos, mas são sugestões que podem ser seguidas. É por isso que ele diz no versículo 7, cada pessoa tem um dom diferente dado por Deus. Meu irmão, tem gente que tem o dom para ficar solteiro. Tem gente que tem o dom para casar. Então você vai ter pessoas que às vezes você vai falar, tu tem que arrumar alguém, tu tem que casar. Mas talvez não seja o dom dela. Talvez ela queira ficar sozinha para se dedicar à obra de Deus. E está tudo bem. Não é algo obrigatório. Talvez o celibatário é alguém que vai casar e vai destruir o casamento. Talvez aquele que quer casar não foi chamado por Deus para casar. E talvez aquele que quer ficar sozinho foi chamado para casar e não quer. Então Paulo está respeitando tanto um quanto o outro. Você quer casar? Casa. Você quer ficar solteiro o resto da vida? Fica também. Ele reconhece que cada um tem a sua vocação. E não é ele que vai mudar isso. Porque quem dá o chamado é Deus, não é o homem. Então cada um, meu irmão, tem que viver de acordo com o chamado de Deus para a sua vida. Seja no celibato, seja no casamento. E isso ensina algo muito importante para mim e para você. Nem toda prática universal serve para mim ou serve para você. Tem coisas, meu irmão, que Deus separou para pessoas específicas. Nem todo mundo foi chamado para casar. Nem todo mundo foi chamado para ficar solteiro. Então, que você entenda o dom que Deus te deu em relação a ficar solteiro ou a ficar casado. Porque agora Paulo vai deixar muito claro isso, tanto para aquele que está solteiro, tanto para aquele que já foi casado, e ele dá uma instrução muito severa. Versículos 8 e 9, olha o que Paulo diz. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está reconhecendo o valor da solteirice consagrada. O que ele está dizendo é mais ou menos assim, meus irmãos, se vocês conseguem viver do celibato para se dedicar a Deus igual a mim, ia ser muito bom. Se o teu marido, a tua esposa morreu, e você agora quer se dedicar à obra de Deus, fica sozinho. Só que aí o versículo 9 ele começa como? Caso, porém. O que é porém? Conjunção adversativa. Contrastar o que ele falou com aquilo que ele vai falar. Então, porém, contudo, todavia, entretanto, é conjunção adversativa. Então o que ele está dizendo ali é o seguinte: se você não tem o dom do celibato, se você ficou viúvo, e sabe que não aguenta ficar sem relação sexual, a solução para você é se casar de novo. Se o teu corpo vai pedir, não fica se abrasando não, casa de novo. Não fica de safadeza por aí não, arruma alguém e se casa novamente. O ideal é ficar sozinho, mas se o teu corpo não aguenta, casa novamente. Então ele dá duas orientações. Quer se dedicar à obra de Deus? Fica sozinho, igual eu fiquei. Mas se tu não aguenta, então você se casa. O que ele está querendo dizer aqui? Não viva de fornicação. Tome uma decisão severa para a sua vida, para que você não ande em desacordo com a palavra de Deus. E o que é então ser abrasado? Abrasado aqui não é só o desejo sexual, mas é a sensação de estar consumido. É uma pessoa que não vive em paz. Estar abrasado, meu irmão, é alguém que está dominado por aquilo que não pode ser satisfeito dentro do propósito de Deus. É aquilo que está longe do propósito de Deus e que domina a sua vida. E o que domina a vida do crente na relação sexual? A fornicação, o vício na pornografia. Tem cristão que é escravo, irmão, dessas coisas. E às vezes, quando ele não consegue se libertar disso, mesmo casado ou solteiro,
ele não está dentro do propósito de Deus. É por isso que Paulo fala, não vive nessa vida imoral. Ou você vive no celibato e se dedica à obra de Deus, ou se o seu corpo está pedindo, casa de novo. Mas não viva na imoralidade. Não viva fornicando com várias pessoas. Não viva se satisfazendo através das mídias imorais. Viva de acordo com o que Deus colocou de propósito para você. E aí ele finaliza, falando agora sobre o tempo do casamento. Versículos 10 e 11. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Paulo agora, para finalizar, está tratando claramente do tempo do casamento. E a ordem no versículo 10 é: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Por que essa ordem? Por que ele afirma que não ele, mas o Senhor ordenou isso? Por que ele diz não eu, mas o Senhor? Porque Jesus já tinha falado sobre isso. Jesus já tinha ordenado, meu irmão, acerca do casamento. Quando a gente olha Mateus 19, a partir do versículo 3, Jesus é questionado acerca do divórcio. E lá no versículo 6, especificamente, Jesus diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Paulo aqui está respondendo duas perguntas da carta da igreja de Corinto para ele. A primeira pergunta da carta deles era: se eu me arrependi de ter me casado, eu posso me separar? Paulo aqui é bem enfático: não. Meu irmão, entenda uma coisa: casamento é uma aliança permanente. Casamento é uma aliança não só permanente, mas que deve ser mantida. Porque o casamento é nada mais que a relação de Cristo com a igreja refletida no casal. O mesmo casamento que Cristo tem com a sua noiva, que é a igreja, é o mesmo casamento de um homem e uma mulher. O teu casamento, meu irmão, reflete o casamento de Cristo com a igreja. E o casamento de Cristo com a igreja é inseparável. É por isso que o nosso casamento só termina quando um morre. Entenda isso, meu irmão. Você vai casar com as pessoas que você não conhece na sua totalidade, e elas vão morrer e você vai entender que não vai conhecer. Só que, infelizmente, pela falta de preparo, às vezes numa coisa ínfima no relacionamento, as pessoas querem separar. Quer separar porque queimou o arroz, quer separar porque a casa não está limpa. E Paulo está dizendo: casou, agora aguenta firme, leva o casamento à frente. E é óbvio que eu não estou falando aqui de adultério, é óbvio que eu não estou falando aqui de violência doméstica. O que eu estou querendo dizer é que você não pode se separar por qualquer motivo. Casamento é para a vida toda. E aí a segunda pergunta que eles fazem: Paulo, meu casamento está insustentável, o que eu faço? E aí Paulo diz: se uma mulher casada se separar do seu marido, ela só tem duas opções: separa e fica sozinha, ou então se reconcilie com seu marido. Da mesma forma, o marido precisa agir com a esposa. Se ele se separar porque acha que o casamento está insustentável, vai ficar sozinho a vida toda. Ou então, perdoa e reconcilia. Eu não sei se você percebeu, mas em nenhum momento aqui Paulo está defendendo o divórcio. Em nenhum momento Paulo está defendendo o divórcio. Entenda uma coisa, gente. O princípio que Paulo está utilizando aqui é que divórcio nunca foi solução. Divórcio é um escape para um problema que não foi resolvido. Isso é o divórcio. E o desejo de Deus é que o casamento ele seja restaurado. Casar com outra pessoa não está nas opções. Então guarda no teu coração: onde dois se entregam um ao outro diante de Deus, o céu se inclina para abençoar o casamento. Então que o Senhor que instituiu o casamento seja o mesmo Senhor que cuida dos casamentos. Amém?